Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um episódio que aconteceu comigo essa semana, que foi o seguinte. Essa semana o Rafa tava com vários coleguinhas de aniversário e tal, e ele ganhou as lembrancinhas na escola, com os brinquedinhos, até aí tudo normal. Só que teve um dia que na saída eu tava na parada de ônibus com ele e veio uma mãe, e ela chegou com uma caixa de papelão cheia de doce, de bala, pirulito, essas coisas assim, né? E ela entregando desesperadamente para as mães, assim, e eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Ela, não, é que eu não posso entregar na escola, é proibido, não posso mandar doces para as crianças na escola, né? E aquilo, assim, pareceu, me deu uma sensação que realmente parecia uma coisa ilegal, assim, né? Porque é aquela coisa, claro, uma maior boa intenção, ela queria entregar os doces, né, para as crianças, porque ela não pôde colocar na lembrancinha para das crianças para ser entregue na escola e tal, mas ficou muito me chamou muita atenção porque realmente parecia uma coisa meio ilegal assim que tava fazendo. E eu na hora eu pensei, poxa vida, né? Eu controlo tanto para não dar essas coisas pro Rafa. E aí, claro que ele ficou faceiro e tal, e eu fiquei assim pensando, tá, Rafa, guarda isso na mochila e depois a gente, sabe, só guarda na mochila. E aí eu fiquei matutando assim, ai, poxa, eu vou lá, né, tento não dar, né, e é claro que, por exemplo, a mãe, né, a mãe da coleguinha do Rafa, ela tava fazendo isso com carinho, né, ela tava fazendo isso para agradar as crianças, é com a melhor boa intenção, ela não tem nenhuma intenção no momento que ela faz isso de prejudicar ninguém, é óbvio. Só que eu também tava pensando, mas é que eu não quero dar isso pro meu filho, eu quero tentar, naquilo que tiver no meu controle, não fazer com que ele não tenha o hábito de comer essas coisas. Só que quando eu cheguei em casa, a minha vontade era assim, era de cara abrir a mochila do Rafa, pegar esses doces, essas coisas aqui e colocar direto no lixo. Assim, eu tava assim, eu digo, não, Rafa, pega. Só que aí, naquele momento, assim, quando eu tava quase fazendo isso, eu pensei, eu não quero gerar um trauma para ele, no sentido dele ele ficar com raiva de mim, porque é claro que ele, imagina, ele recebe, né, como um presentinho e tal, da mãe do coleguinha e tal, aí chega minha mãe e coloca no lixo. Eu não queria que ele tivesse, só que eu tinha segundos para decidir o que eu tinha que fazer, era uma decisão que eu tinha que fazer na hora. E aí, a primeira coisa que veio na cabeça, assim, eu tava pronta para colocar no lixo, assim mesmo, Rafa, isso aqui não faz bem, vamos botar no lixo, e deu. E eu pensei, não vou, né? Não vou fazer assim. E o que me surgiu na hora, não sei se é a melhor opção, mas foi o que me veio em mente, fazer uma troca, vou negociar. Vamos negociar. Seguinte, tu ganhou aqui, né, um monte de doce e tal, né, e coisa e tal. E aí eu expliquei pra ele que não é saudável e tal, porque tem muito açúcar, tem corantes artificiais e tal. Eu tentei explicar pra ele o porquê que a mãe não queria que ele comesse, né? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, fazer uma troca. O que tu acha de tu me entrega esses doces, né? Essas guloseimas aqui. E aí tu pode comprar um brinquedo aqui é de 5 libras, um valor assim, menorzinho, né? E tu pode escolher um brinquedo, a gente vai fazer essa troca. E aí na hora ele tá. Ele, né, não deu muita atenção, eu peguei, aproveitei e guardei num saquinho e guardei no armário. E aí tá, deixei. Só que aí eu pensei assim, ele não falou mais assunto, eu pensei, ele esqueceu, mas que nada, né? Eles são muito, muito espertinhos. No outro dia ele chegou assim e disse, tá, e aí mãe, eu tenho que comprar o meu brinquedo de 5 libras, né? E eu, tá bom, promessa é dívida, tem que cumprir. E aí, então, a gente fui na internet, enfim, ele escolheu lá um dinossaurozinho lá, bem simplesinho, né? O valor era um valor simbólico, não. E pode ser menos, e sei lá, tanto faz. Foi o que veio na hora. Não tinha muito tempo pra pensar, foi o que veio.
Enfim, aí ele escolheu e ficou satisfeito, assim. Claro que eu não posso dizer que foi a melhor forma que eu encontrei, eu não sei, mas foi a forma que eu encontrei naquela hora, assim. Então, até quem tá me assistindo aí, se tiver alguma dica, se tem alguma estratégia e quiser compartilhar, eu vou agradecer muito, porque a gente tá sempre aprendendo e na hora eu me lembro que quando o Rafa ela deu, assim, eu pensei, poxa, assim, eu faço um esforço tão grande, sabe? Mas é que a gente não controla, a gente não tem controle de tudo, né? Do ambiente, a gente controla em casa, a gente tem, é limitado o nosso controle e eu não posso ficar frustrada sobre aquilo que eu não tenho controle. Então eu tenho que saber lidar com isso. Isso vai acontecer e cada vez mais, porque quanto mais eles socializam, mais eles estão convivendo com outras crianças, ele vai estar em conflito com outros hábitos, outros valores e a gente tem que saber lidar com isso. E eu tava vendo porque alguém pode pensar assim, Fernanda, nossa, mas que exagero, sabe? Não querer que o filho vai comer uma balinha e tal, mas é que não é que o Rafa nunca possa, mas sempre que eu puder, eu vou tentar evitar, né? Se ele tá na casa de alguém, eu não tô vendo, não tenho controle e pode ser que isso aconteça. Se ele tá, obviamente, ele vai numa festinha e ele tá lá e eu não. O que eu coloquei assim pra mim, naquilo que eu posso, eu vou evitar. Por quê? Porque a gente sabe que o açúcar ele faz mal para a saúde, né? E como eu já falei em vídeos anteriores, é uma substância que causa uma dependência, ela é uma substância que vicia, né, o açúcar adicionado, né, nos alimentos. Então, como tem estudos que dizem que o açúcar ele é considerado uma droga, então como é que eu não vou ter essa preocupação com o meu filho, esse momento que eu tenho esse conhecimento e eu tenho essa informação tão importante. E é por isso que eu não quero que ele tenha esse contato, quanto menos contato tiver, melhor. E ele se tiver consciência do porquê, que não adianta só eu arrancar da mão dele, colocar no lixo e ele ficar com aquela imagem, nossa, minha mãe vai lá e me tira uma coisa que eu ganhei com carinho e com boa atenção das outras pessoas, né? Então eu fico uma vilã. Então eu vou, cada dia é uma oportunidade, assim. Então quando a gente tem esses conflitos, assim, de como agir, porque, por exemplo, olha só, eu fui ver quanto tem, no exemplo, olha só, isso aqui tudo são miniaturas, não é nem o pacote inteiro, né, só aquelas miniaturas que eles colocam nas lembrancinhas das crianças. E, por exemplo, assim, ó, esse pacotinho desse biscoitinho aqui, tá? Eu fui ver na internet, porque esse aqui eu consegui descobrir que tem código de base. Então, por exemplo, esse pacotinho aqui tem 8,8 gramas de açúcar, tá? Só esse pacotinho aqui. E, por exemplo, assim, uma colher de chá de açúcar equivale a mais ou menos 4 gramas, tá? E outra coisa assim, sabe quanto aproximadamente precisa de cana de açúcar para fazer uma colher de chá de açúcar? É preciso 1 metro, aproximadamente, 1 metro de cana de açúcar para uma colher de chá de açúcar. Então, assim, eu fiz o cálculo. Mais ou menos aqui é preciso 2 metros de cana de açúcar para produzir equivalente ao que tem aqui de açúcar refinado. Um outro exemplo que eu tenho é esse pacotinho de balas aqui. Ele tem uma miniatura, olha só, cabe na palma da minha mão. Então, assim, o pacote original tem mais ou menos 51 gramas. Esse aqui tem 18. E então, dentro desses 18 gramas, 13 gramas são açúcar puro. Então, assim, imagina que fazendo aquele cálculo grotesco, mais ou menos, seriam 3 metros de cana-de-açúcar para fabricar a quantidade de açúcar que tem aqui.
Então, imaginar uma criança ingerindo 3 metros de cana-de-açúcar num pacote é uma coisa fora do comum, realmente é impressionante. E se a gente for calcular que o pacote original desse pacote de bala, que tem 51 gramas, e fazendo o mesmo cálculo, a gente poderia dizer que são 9 metros de cana-de-açúcar para fabricar essa quantidade, esses 36 gramas que tem nos pacotes de 51 gramas, 36 gramas de açúcar. Então, é necessário em torno de 9 metros de cana-de-açúcar para fabricar 36 gramas de açúcar refinado. Então, é realmente impressionante quando a gente começa a enxergar e olhar os alimentos, né? E ver a quantidade de açúcar que tem adicionado. Um hábito que eu acho extremamente importante, realmente, é de pegar o alimento e dar uma viradinha, assim, ver os ingredientes e ver o que tem. E em todos eles, sem exceção, se a gente for analisar, tá sempre o açúcar no topo, é o primeiro da lista. E o primeiro alimento que tá na lista dos ingredientes é o que tem maior quantidade. E o último é o que tem menor quantidade. E quando a gente vai analisar, vai andar no supermercado e vai ver que vamos dizer, uns 90% dos alimentos industrializados tem açúcar na composição. E realmente é uma coisa bem preocupante, porque eu me lembro até quando eu vejo assim o Rafa, ele fica animado quando ganha essas balinhas, eu pensei, poxa, mas eu nunca comprei, desde que o Rafa nasceu, nunca tivesse um hábito de comprar bala e coisa para dar para ele. Mas uma coisa eu me lembro muito bem que eu fiz, assim, que para mim foi onde onde eu cometi um erro, assim, no meu ponto de vista. Eu me lembro quando a gente começou a pegar Uber lá em Porto Alegre e eles vinham com aquela história da balinha, né? Então, assim, o Rafa, às vezes eu buscava, levava ele da escolinha, sei lá, nem me lembro. E aí, claro, o motorista sempre muito carinhoso, querendo agradar, vendo uma criança e tal, chegar a oferecer a balinha. E eu na hora, assim, e aí vem de novo, né, aquele conflito, assim, eu não quero dar, mas também não quero ser muito dura, não quero ser muito rígida. É difícil, não é fácil, e em vários momentos eu deixei que ele comesse. E ali foi, assim, então assim, naquele momento, né, eu permiti que aí foi criando, e me lembro que toda vez que a gente entrava no Uber, ele, tem balinha? Não tem. E eu pensei, opa, eu acho que eu criei um hábito ruim. Aí aos poucos, à medida que, quando eu me dei conta disso, eu fui, não, Rafa, eu pegava, deixa pro final de semana. Então eu guardava aquela balinha, botava na bolsa e até chegar o final de semana ele esquecia. Um exemplo que aconteceu mais recentemente foi esse fim de semana. Eu fui passear com o Rafa, fui passear com ele por aí, e aí eu fui almoçar com ele num café. E esse café até tem bastante opções saudáveis, sanduichinhos, suquinhos, etc e tal. Só que ele me pediu para tomar tipo um refrigerantezinho mais natureba, que é de limão, lemonade que chama aqui, e tem menos açúcar e tal. E aí eu pensei, tá bom, tudo bem, fim de semana, vou deixar, tá bom? E aí ele tomou, só que aí chegando em casa, começou a me dar um peso na consciência. Aquilo começou a vir assim na minha mente, assim, que eu não deveria ter deixado, que eu deveria ter insistido para tomar um suquinho, ou mesmo tomar água, que é a melhor opção. E aí na hora eu pensei, tudo bem, sabe? E aí o que eu quero dizer, por que eu tô falando isso? Pra gente não se cobrar tanto. A gente se cobra demais, eu falo porque eu vejo isso, eu faço isso o tempo todo, eu tô o tempo todo me cobrando, eu tô querendo sempre dar a alimentação melhor pro Rafa, o melhor que eu posso fazer, só que não existe perfeição, não existe, em algum momento a gente vai falhar. E tá tudo bem, o importante é que eu aprendi com isso. O que eu aprendi na prática? Eu aprendi que de repente não custava nada eu tentar persuadir ele naquele momento e tentar trocar por uma outra opçãozinha, um suco, alguma coisa assim. Mas também se não desse certo, se ele não quisesse de jeito nenhum, tudo bem que ele tomasse naquele dia. E é interessante isso, porque quando eu falo do açúcar, eu falo do açúcar adicionado ao alimento, não o açúcar natural que tem
nas frutas, né, nos vegetais, nos alimentos naturais, não é? Porque o açúcar natural que tem nas frutas, a fruta ela ali é composta por vários nutrientes, tem açúcar, tem vitaminas, tem minerais, tem as fibras, e é um alimento muito complexo, então ela tá balanceada da natureza ali da forma mais natural, e o nosso organismo ele é projetado para ingerir esse alimento, ele foi projetado para ingerir esse alimento natural, e o alimento industrializado o corpo não reconhece esse alimento processado. Então o que acontece? Esse açúcar ele é adicionado pela indústria nesses alimentos processados, industrializados, para dar sabor ao alimento. Porque, por exemplo, se a indústria resolve retirar esse açúcar que tem num pacote de bolacha, quem é que vai comer? De verdade, quem é que vai comer? Porque não tem nenhum sabor agradável, não vai ter um sabor agradável. E aí também, e fora a questão de dar sabor ao alimento, porque sem o açúcar ninguém consumiria, é que causa dependência. E causando dependência faz com que a gente compre cada vez mais, cada vez mais. E o importante, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a ter mais clareza de como acontece isso ao nosso redor e começa a se observar. Por exemplo, assim, se vou te dar um desafio de começar a olhar todos os alimentos de pacotinho, vamos dizer assim, que são industrializados, e quais que não contêm açúcar nos ingredientes, assim. Nossa, se encontrar vai ser muito raro, porque se for analisar num supermercado, provavelmente 90% do que tu encontrar no supermercado vai ter açúcar. Então, a gente começar realmente não dá trabalho, vira ali o verso do alimento. O primeiro ingrediente é o que contém mais, o primeiro ingrediente, por exemplo, que tem açúcar, já não é uma opção boa. E o último ingrediente é o que contém menos, né? Então, assim, se tiver açúcar ali, ele já é um alimento que não vai te trazer benefícios. Então, reduzir ao máximo. E o que eu faço, assim, medidas práticas, né? O que eu faço é tentar limitar ao máximo esses alimentos aqui em casa. Dificultar esse acesso, é difícil acessar. Por exemplo, assim, hoje, tá? Há pouco mesmo o Rafa veio aqui me pedir um lanchinho e que tava com fome, daqui a pouco a gente vai jantar. E ele me pediu um lanchinho de, mas não tem uma bolachinha, porque às vezes eu compro uma bolachinha, tento achar umas opções mais saudáveis, mas é um alimento industrializado, ele não é natural, ele não é integral, enfim. E eu procuro não ter. Às vezes eu compro, mas eu procuro não ter. Para o dia a dia, né? Então aí ele me pediu e eu não tinha. Eu falei, Rafa, eu não tenho, tá? Tem fruta. Mas eu queria bolachinha. Rafa, não tem. Tem fruta, tem banana, tem maçã verde, tem maçã vermelha, tem kiwi, é isso. Se não quiser, então vai ter que esperar o jantar. E ele, tá bom, então tá. Pediu uma maçã, pediu uma outra fruta, acho que era nectarina, né? Era pêssego, alguma coisa assim. E ele comeu. Então, se eu tivesse esse biscoitinho em casa, eu teria dado pra ele, porque tava ali. Como já não tem, então dificulta o acesso. Então, eu digo, então tá, da próxima vez vai lá e compra. Mas aí tem que se planejar, tem que comprar. Então, quanto mais difícil ter o acesso a esse alimento, melhor é. E a segunda coisa, tem que ter outras opções, não dá pra ficar sem nada, a criança não pode ficar com fome. Então tem sempre ele gosta muito das castanhas, eu sempre deixo umas castanhas, ele gosta muito de castanha de caju, então eu procuro sempre ter muita variedade de fruta, porque uma hora ele gosta de abacaxi, outra hora ele já comeu abacaxi, o que vai comer depois de uma outra fruta, e não sei o que, assim eu vou conduzindo, né? Mas assim, a pessoa vai dizer, então tá, Fernanda, mas eu faço o uso, né, desses alimentos, assim. Então, o primeiro passo, como eu falei, é reduzir, ter o menos possível esse acesso em casa e substituir por opções mais saudáveis, assim, vai preparar um bolo ali, coloca, em vez de um açúcar refinado, coloca um açúcar mascavo, quando pode, utiliza o mel.
Mas toma cuidado, porque nada mais é do que o açúcar concentrado. Ele não tá integral ali, não tá no alimento integral, ele foi processado, ele tá concentrado. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu prático. Eu tava consumindo toda noite um pudim de chia e eu colocava uma colher de chá de mel e misturava assim, e eu comia, tá muito gostoso. Só que eu comecei a perceber que toda noite, aquele horário, eu ficava uma vontadezinha de comer alguma coisa doce. E aí eu comecei a perceber, olha só, comecei a perceber que tá acontecendo comigo de novo. Tô começando a ficar dependente do açúcar. E aí o que eu fiz? A primeira, quando eu observei, então tá, hoje eu não vou colocar mel. Eu vou comer sem. E o primeiro dia, nossa, eu senti falta. Não vou dizer que tava uma delícia, eu senti falta sim do mel. Mas tudo bem. Aí no segundo dia, ok, assim, comi. Já no terceiro dia eu tava tranquila, assim, já não era mais assim aquela falta, assim, já consegui me assumir o controle novamente. Então, é muito interessante como isso é real, essa dependência dessa substância. Ela é muito, ela é muito perigosa, e a gente vê assim que é um assunto muito sério. Eu faço muita brincadeira, mas ele é um assunto muito sério, porque um terço das crianças no Brasil, tem pesquisas que mostram que um terço das crianças do Brasil estão com sobrepeso. E do sobrepeso para a obesidade não falta muito. E aí a obesidade, ela já está linkada com o desenvolvimento de várias doenças seríssimas, como diabetes, hipertensão, problema no coração. E as crianças estão desenvolvendo isso muito jovens. E aí a gente vai vendo assim que pesquisa apontando que a expectativa dessas crianças de vida, ela é menor que a dos próprios pais, e isso é muito triste. Ninguém quer isso pro filho. Então o que a gente precisa é tomar consciência disso e agir o quanto antes, porque quanto mais cedo a gente age nesse hábito, desse paladar doce, que quando a gente desenvolve o paladar na infância dos alimentos, quanto menos a gente criar esse paladar doce, mais no futuro eles vão ter muito mais facilidade para seguir uma alimentação saudável, e que é fundamental para que não tem saúde, não sobrevive. Então como é que eu vou dizer? É a primeira necessidade em casa. Saúde é número 1. E eu acho que é isso. E também quem a criança já tá um pouco mais velha, mas eu já criei assim, tipo assim, já tá há um tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde pra gente. Olha a nossa geração também, que os nossos pais não tinham ideia, né, desses alimentos, do que poderia prejudicar. Isso todo esse conhecimento ele veio assim através pela internet, e a gente tendo esse acesso de uma forma muito recente. Então é uma coisa que a gente sempre pode melhorar. Então agir agora. Não importa mais o que foi feito no passado, se deixava comer muito. O importante é que, ok, agora eu tenho consciência disso, então a partir de agora eu vou tomar essa atitude de reduzir esses alimentos na vida da minha família, na vida do meu filho. E é isso. E eu gostaria muito, se alguém aí que tá me vendo quisesse compartilhar se tem alguma estratégia, alguma ideia, alguma sugestão, até uma dúvida de como lidar com esse, vamos dizer assim, com esse universo que nos rodeia, desses alimentos assim industrializados e com açúcar adicionado e tal, e como é que a gente lida com tudo isso, porque é uma realidade, eles estão aí e a gente tem que saber lidar com eles sem perder os cabelos, sem se estressar muito, e fazer o melhor que a gente pode.
Voltei para contar para vocês mais um capítulo dessa história porque ela não acabou ainda. Ontem a gente estava fazendo umas arrumações aqui em casa, a gente encontrou dentro do armário do Rafael alguns pacotes dos doces daqueles que eu mostrei no início do vídeo. Pois é, ele foi escondido no armário da cozinha e pegou alguns doces e comeu escondido no armário dele. Naquela hora eu fiquei, quando eu vi aqueles doces, aqueles pacotes, eu fiquei tão arrasada, eu fiquei tão frustrada comigo mesmo. Porque eu pensei, errei de novo, errei mais uma vez, deu tudo errado, a minha estratégia não funcionou, foi um desastre. E também fiquei chateada porque, afinal de contas, o Rafa quebrou o acordo comigo. A gente sentou, a gente conversou e ele quebrou esse acordo. Bom, eu tinha duas formas de analisar essa situação. Uma da forma negativa e outra da forma positiva. Da forma negativa, eu já falei para vocês. Da forma positiva é que surgiu uma oportunidade, mais uma oportunidade para eu educar o Rafa, não só sobre alimentação saudável, mas também para a vida. Então eu chamei ele e mais uma vez eu expliquei do porquê que eu não queria que ele comesse aqueles doces, do porquê que o açúcar faz mal, mais uma vez expliquei bem isso para ele. E falei para ele que, em consequência de ter quebrado esse acordo comigo, ele não iria mais ganhar o brinquedo. Então eu ia guardar, quando esse brinquedo chegasse, eu ia guardar e em outro momento eu ia entregar para ele. Ele ficou tão bravo, ele gritou, esperneou, assim, foi bem difícil. Ele tá com 6 anos, então foi bem difícil. Eu tive que me manter muito, muito firme. O que eu tiro com tudo isso, o que eu tiro de lição, é que a gente está sempre aprendendo. Nós, mães, pais, a gente está sempre com só boas intenções com eles. Tudo que a gente faz, a gente quer, porque a gente quer o melhor, são só boas intenções. E às vezes a gente erra, às vezes não dá certo, e faz parte. Então, eu gostaria muito que, se alguém quiser fazer um comentário, quiser dar opinião, se achou uma boa essa estratégia ou se não, ou se tem alguma outra estratégia de como lidar com essa questão dos doces com as crianças, eu ia gostar muito, tá bom? Então é isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!